down on, where women are fighting to be in the same positions as men, indoctrinated to focus more on their careers and less on the home. When God created men and women just biologically different, our roles are meant to complement each other, not to compete. Our husbands are to be the breadwinners as we are to be the bread makers. Somewhere along the line, feminine... É até curiosa essa frase que ela fala, os homens têm que conquistar o pão enquanto as mulheres fazem o pão. Se o homem conquistou o pão, você tem que fazer. And has been replaced with feminism with the sole purpose of keeping women out of the home. Essa briga também dessas mulheres tradicionais com o feminismo é uma briga intensa, né? Porque enquanto o feminismo tenta alcançar a liberdade das mulheres, né, a independência, essas mulheres querem o contrário. Elas acham que o feminismo é o grande vilão, porque na cabeça delas os homens são superiores e os homens têm que ser exaltados e cuidados, né? Coitadinhos deles, gente, tadinhos. Se eu fosse um homem, né? Mas eu não sou esse homem aqui, né? Nós gays afeminados até porque, também somos né, um pouco mulher. Só dessas mulheres estarem falando aqui, né, que Deus fez o homem, fez a mulher pra cumprir seus próprios papéis. Com certeza, um gay, gente, pra essas mulheres aqui é o próprio Satanás, né? Acho que nos anos 50 não podia ser gay, não podia. Ou é pra essas... A gente tem que pensar também que tipo de família é esse que elas estão propagando, né? No vídeo que eu fiz reagindo à família tradicional brasileira do mundo invertido, vou deixar o card aqui para vocês verem, eu falo um pouquinho de como a direita faz esse discurso de trazer de volta costumes antigos, dessa nostalgia, né? E o que vem com isso tudo também, que são vários preconceitos, né? Assim como o Matheus está falando, essa família das esposas tradicionais automaticamente exclui famílias homoafetivas, exclui pessoas trans. E também, um outro porém, né? A gente vê que essas mulheres são de uma classe social muito específica, porque para você ficar em casa e você não trabalhar, né? Entre aspas, não trabalhar, que eu digo de trabalhar na CLT ou trabalhar em um emprego formal, quem pode ficar em casa, né? Quem pode ficar só cuidando dos filhos e da casa enquanto o marido tá trabalhando? É quem tem bastante dinheiro, né? E vocês perceberam as palavras que estavam no vídeo? Tipo, falando mal do feminismo, falando que hoje em dia as mulheres são doutrinadas a quererem trabalhar fora. Então, tudo um princípio ali por trás, neoliberal, conservador, cristão. A gente tem que ficar atento a esses detalhes. Mulheres que, inclusive, para mulheres tradicionais dos anos 50, poder, né? nem pra ser gay pet servia. It forces those to rely on the government to teach and raise our children. Marriage is falling apart because the God who created it is being left out of it. And an overall disconnect in the home because the one created to nurture it has been empowered to neglect. É meio estranho, né? Você vê no ano de hoje uma pessoa falando como se fosse uma tristeza pra mulher, a mulher conseguir trabalhar assim como o homem. Como se isso fosse um ponto negativo. Por que seria um ponto negativo você conquistar a sua liberdade, né? A sua independência? Mas eu acho que esses vídeos também, essas pessoas aí desse movimento das Thread Drive só existem porque, as mulheres conquistaram direitos e também fala muito de um lugar também... De um movimento que é controlado por homens. Não, e de um elitismo também, né? Porque pra viver essa realidade aqui, porque você percebe que nenhuma é pobre. Exatamente. E isso, inclusive, né, porque é um novo estilo de vida que se encaixa, apesar dessa coisa de se tentar resgatar uma coisa dos anos 50, se encaixa muito na nova forma de luxo moderna, que é o minimalismo. As coisas simples da vida. Só que assim, né, as coisas simples da vida, gente, numa fazenda que custa 5 milhões de dólares. Pelo menos, né? Porque assim, dá pra ver que elas são sustentadas pelo marido, mas nenhum marido é pobre. Aí eu tô julgando. Primeiramente. As coisas simples da vida, só que o homem provedor, ele não sai pra caçar, ele compra carninha numa bandeja de isopor, no supermercado chique, não, mas né? nos anos 50, ninguém sai pra caçar também, não. um conservadorismo postando a vida no TikTok, com estilo de vida, fazendo publicidade, sendo influencer. É muito diferente, né? É mesmo. É um resgate de uma coisa do campo, é uma coisa que tinha muito antigamente, sabe? De trazer de volta esse espírito da vida calma do campo. Mas a gente sabe que esse é um estilo que muito pouca gente pode ter. Só quem tem muito dinheiro pode ter esse estilo de vida, né? Então, pra quem que elas estão divulgando esse estilo da esposa tradicional? É pra trabalhadora comum que acorda às 5 horas da manhã pra ir trabalhar deixando os filhos em casa? Não é. Tem sempre que ser pensado isso. Não é porque elas meio que trabalham. Elas são influenciadoras. Né? É uma contradição muito grande, porque essas meninas, apesar de estar falando... Não podemos ser sustentadas pelos homens. Essas criadoras de conteúdo estão
estão fazendo muito dinheiro por conta própria, porque elas são influenciadoras de sucesso nos Estados Unidos. Então elas estão ganhando o dinheiro dela Influenciador nos Estados Unidos ganha muito mais do que aqui, tá? enquanto elas falam pra outras mulheres que elas têm que ser sustentadas pelos homens, mas, gente, não é a realidade dela. Enfim, a hipocrisia, né? É mesmo. Elas são celebridades dos Estados Unidos. É hipocrisia. Então é uma contradição muito grande e que muitas mulheres acabam caindo querendo esse estilo de vida porque envolve uma coisa estética, uma coisa visual, né? Tipo, nossa, parece interessante. E elas ficam falando de viver como nos anos 50, as meninas todas botocadas. Então pega o seu celular que você tá fazendo esse TikTok estético com estilo de vida e taca aí no meio dessa porra desse riacho. Sabe, você quer viver? Então viva com tudo. Não vem postar videozinho no TikTok, não. Não quer viver nos anos 50? Exato. Então joga a p*** lá fora. Ah, se toca. Também na tua cara. Essa mulher aqui faz esse vídeo todo lindo, com estilo de vida, né? Que no final das contas, o que ela quer dizer é que acabou o casamento, porque o homem agora, ele não tem mais o poder que ele tinha antes, porque a mulher se tornou independente. E elas querem que as mulheres voltem a ser dependentes do homem. Mona, você tá maluca? Mona, você é maluca? E isso tem, como elas falaram, né, do papel do divino, do papel que Deus criou pro homem e pra mulher, gente, porque esse movimento das mulheres tradicionais está muito ligado realmente com a religião. Essa coisa de trazer de volta o conservadorismo, de como as coisas costumavam ser, porque está muito ligado, inclusive, à comunidade mórmon dos Estados Unidos, né, que é uma comunidade de pessoas, é o cristianismo na sua forma mais americana, né, a comunidade mórmon, porque é uma comunidade que acha que Jesus voltou e surgiu nos Estados Unidos, né? Ele reapareceu nos Estados Unidos. Não sabia disso, não. Tudo acontece nos Estados Unidos, né, gente? Até Jesus retornou pros Estados Unidos. Olha como é louco, porque essa religião Mormon, que é a religião dos Estados Unidos, ela influencia tanta coisa que lá nos Estados Unidos eles têm uma teoria que se chama Teoria do Destino Manifesto. E essa teoria diz que os Estados Unidos foi a nação escolhida por Deus para civilizar e salvar o mundo. E até hoje, essa teoria é utilizada para fazer guerra no mundo inteiro, imperialismo no mundo inteiro, sair roubando um país subdesenvolvido, implementando ditadura nos lugares. Vocês acham isso certo? Que democracia que é essa, né? Imagina se fosse. Jesus was seen. Where, Rachel? Oh my God. Show me to me, please. Essa pessoa já tá com o cérebro completamente derretido, né? Não é possível. Send it to me, It Rachel. was literally seen in Ohio. Please send it to me. E pautado nessas coisas de religião, de manter a tradição, de voltar como as coisas eram antes, essas influenciadoras estão ganhando muito espaço na mídia, indo, por exemplo, para podcast, para falar que, gente, o grande problema é, na verdade, as mulheres. Se um homem é abusivo com você, se um homem, ele é, como é, né, gente, cheio de problemas, cheio de nuances, a culpa é da própria mulher. Por quê? Porque a mulher inventou o feminismo e o feminismo destruiu o homem. O que parece um pouco estranho, né? Porque na concepção parece que é um pouco o contrário, né? I think we need more masculine. Tem uma teoria de que somos todos Adão. Porque se a Bíblia fosse verdade e a gente realmente viesse da costela do homem, todos nós teríamos o mesmo DNA, porque nós seríamos um clone de Adão, no caso, né? Então, meu amor, não teria nenhuma variabilidade genética, seríamos todos clones, todos iguais e todos Adão até hoje. Não faz sentido, apenas. Além disso, a religião adora culpabilizar as mulheres, né? Tanto que não por acaso a primeira pessoa a cometer um pecado na Bíblia foi quem? Foi Eva, que comeu o fruto proibido, né? Olha pra você ver o que tem por trás de um discurso de sou paz e amor, sou Bíblia, só quero a volta dos bons costumes, só quero essa vida campestre e simples que tinha antigamente, não quero as mudanças que o mundo atual está impondo a mim, né? Não quero respeitar pessoas que não sejam hétero, não quero respeitar, né? O que você pensa aí? Não quer respeitar. Um problema aí, né? In the US. I think men have been degraded in this country and É curioso que essa mulher tá falando, gente, e até o próprio homem do podcast, ele tá pensando assim, o que essa mulher tá falando, Parece né? que outras mulheres também ficam meio sem entender, Todo né? mundo no podcast, né? A outra mulher que tá ouvindo fica, meu amor, você tá se ouvindo. Oxente. Sabe, você tem noção da bolha que você se meteu? Imagina acreditar. Ela tem. Esse é o problema. Ela tem muito bem noção da bolha que ela se meteu e da bolha com quem ela tá conversando. Por isso, existem essas palavras-chave que são os apitos de cachorro deles, né? Que vai falar que as mulheres feministas é que são um problema, que as mulheres estão
doutrinadas, vai pegar todas essas coisinhas que é um discurso que a gente sempre ouve, que vem ó, lá de trás, como eu falei, né, da Bíblia, e que elas estão querendo puxar agora de novo. Um homem foi degradado nos tempos de hoje. Por mais que a mulher tenha avançado muito nos direitos e tudo mais, é óbvio que os homens ainda têm mais. They've been torn down, and I think they're told that masculinity is toxic. Masculinity is not toxic. Masculinidade não é tóxica, diz ela. Is the most important thing to make a country. But there is Masculinidade é a coisa mais importante para se fazer Você vê, né? Para se fazer um país, é o mesmo paralelo que eu acabei de falar para vocês, de tanto a deputada quanto o Nicolas Ferreira de ter falado, hein? Para vocês verem como nada é por acaso.